Fala, gente! Aqui vamos falar sobre patologia mamária, o exame macroscópico da mama. Talvez uma das peças mais comuns que vocês possam receber num laboratório de patologia. A mama, ela tem suas dificuldades porque ela é um órgão que fica imerso em gordura. Um órgão que muitas partes deles geralmente são microscópicas ou pouco perceptíveis. O parênquima mamário, ele tem diversas fases de evolução, desde a mulher na sua infância, ou mesmo o homem, que a gente pode pegar peças masculinas, mas geralmente são peças femininas. A mulher pode ser pegar peça da infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta e da mulher idosa. Quanto mais jovem a mama, menos tendem a ser desenvolvidos os ductos mamários e mais fibrosa tende a ser o parênquima, o estroma, que contém esses ductos mamários. Lembrando que a função do parênquima mamário é a função de produção de leite, no caso dos mamíferos, né? Então essa produção de leite, ela precisa de todo um desenvolvimento hormonal, anatômico do órgão, para que esses ductos conduzam lá dos lóbulos mamários. Então nas extremidades desses ductos a gente tem esses lóbulos que produzem essa secreção, que são conduzidas pelos ductos até o mamilo para que possa haver a ejeção do leite materno. Toda essa estrutura que vai se desenvolvendo ao longo da vida da mulher até ela ter a gestação, até ela ter o filho que será amamentado, pode ter algum processo, pode ter algum erro nesse processo de desenvolvimento, pode ter algum erro genético, pode ter alguma mutação também que a mulher adquire depois da vida adulta. E isso vai se somando, essas mutações vão se somando e algumas pessoas, por algum azar genético, podem desenvolver o câncer. Como é que é a sequência desse câncer de mama que acontece? Então aqui a gente tem o ducto, a gente na medicina chama de unidade terminal ducto lobular, porque pode tanto acometer o ducto quanto o lóbulo, geralmente na região da transição dos dois. Você tem esse ducto que é revestido por esse epitélio, é revestido por essas células de revestimento que tem a função de conduzir essa substância. Essa mutação pode ser adquirida, então você vê que estava verde aqui, fica essa mutaçãozinha, vamos simbolizar essa mutação como essa célula mutada em laranja. Essa mutação começa então a tapetar, começa a ter uma proliferação. A gente vai falar uma aula específica sobre isso, sobre o que é o câncer, como que a gente faz a macroscopia diferente do câncer de outras peças. Mas o câncer, que é essa proliferação tecidual descontrolada, começa a tomar conta do ducto. E não só a tapetar o ducto, mas crescer e preencher o ducto. Então quando o tumor está dentro do ducto e tem um tamanho suficiente, a gente chama ele de carcinoma in situ. O que quer dizer carcinoma in situ? Quer dizer o carcinoma que ele está localizado. Ele não rompeu o que a gente chama de membrana basal. Ao ele não romper essa membrana basal, ele está confinado ao órgão. Isso quer dizer que se eu fizer uma cirurgia com margem, se eu tiver uma cirurgia que eu arranquei esse tumor inteiro, esse paciente tem 100% de chance de cura. Tá aí a importância do diagnóstico precoce, a importância do nosso trabalho, tentar identificar esse tumor, identificar a relação desse tumor com a margem. A gente pode dizer se o paciente tem esse 100% de chance de cura ou se vai precisar fazer uma nova cirurgia para garantir essa margem segura para o paciente. Caso esse tumor não seja controlado, você vê que o ducto começa a aumentar de tamanho, porque essas células começam a preencher o ducto e distendê-lo. Você pode ter a ruptura da membrana basal, depois dessa dilatação ao extremo, né? E a invasão tecidual. Quando ocorre a invasão tecidual, você tem realmente aí um nódulo palpável. Nesse momento, até você ter um carcinoma in situ, você acaba às vezes não tendo nada de diferente, você não consegue detectar essas mutações, essas alterações na macroscopia. Quando o ducto começa a ser preenchido pelo carcinoma ductal in situ, você consegue na palpação muitas vezes ver uma granularidade, uma cistificação com a granularidade por conta da dilatação desses ductos. O ducto, depois de fixado na mama, ele não é perceptível. Você palpa o parênquima mamário, parece só um tecido fibroso. Esses ductos ficam colabados dentro desse parênquima, desse tecido fibroso. Se você palpa esses ductos, se você sente essa granularidade, provavelmente ali a gente tem uma lesão intraductal, uma lesão que está dilatando esse ducto e possivelmente pode ser um carcinoma ductal in situ. Então é importante toda a mama você detectar e você amostrar qualquer região em que a palpação é granular, parece uma areiazinha. Nesse momento que o câncer está bastante grande, o câncer in situ está bastante desenvolvido, você pode ter o que a gente chama de comedonecrose.
Então, esse ducto com acompanhamento de necrose, quando vocês virem, vocês vão saber na hora, vocês vão lembrar dessa aula na hora. Eles podem, na expressão, se você espremer esse cistinho, esse ducto, ele pode ser um material de uma cor bem característica. É uma cor de cobre, uma cor, um alaranjado bem específico, geralmente está associado a essa acompanhamento de necrose, é um sinal muito de alerta que ali a gente possa ter um carcinoma ductal in situ. Já na invasão, o que era granular tende a virar um nódulo. Por quê? Existe uma reação estromal, então o sistema imune da paciente começa a combater esse tumor, e nesse combate é feita a fibrose, então vira um nódulo, aí você consegue palpar uma tumoração propriamente dita. E qual que é? 3 grandes marcadores, os 3 grandes focos que a gente tem que ter numa boa macroscopia da mama. Então a gente fala que são os 3 M's da macroscopia da mama. O primeiro deles, que é o mapeamento tumoral. O que significa mapeamento tumoral? Então o mapeamento tumoral, um mapa, né, quando eu vou pegar um mapa para ir até a casa da minha avó, quando eu pegar um mapa para ir até um restaurante que eu não conheço, a gente hoje usa muito GPS, mas na época, antigamente, a gente usava mapas simples, mapas de papel. O mapa eu uso quando eu não sei, com certeza, onde que eu estou navegando macroscopicamente. Assim como na mama, eu posso não ter certeza, eu tenho um tumor que às vezes pode ser parte tumor, parte fibrose, parte responsabilidade do organismo de gerar essa fibrose. Então eu posso às vezes medir um tumor de 3 centímetros, que na verdade, na macroscopia tem 3 centímetros, mas o tumor realmente tem 1,8 centímetros. E isso ser muito importante para o paciente, pois o tamanho define o prognóstico, ele define o tratamento depois da cirurgia. Eu preciso ter certeza dessa medida. Para eu ter certeza dessa medida, eu preciso fazer esse mapeamento. Qual que é a ideia do mapeamento? Eu retiro tudo que eu vejo de tumoração, tudo aqui em rosa que eu vejo de tumoração, eu meço isso na macroscopia, qual que é o tamanho total da tumoração, eu faço um esquema, tanto por desenho, o ideal que seja feito na própria foto, se você conseguir na foto, no seu sistema laboratorial, fazer o desenho, às vezes até num aplicativo tipo Paintbrush e tudo mais, você consegue fazer o desenho da onde foram tirados cada cassete. Então, por exemplo, aqui um cassete A1, aqui o cassete A2 e aqui o cassete A3. Com isso eu consigo reconstruir, eu consigo, no microscópio, comparar o que foi tirado da peça com o que eu vejo no microscópio, fazer a medida no microscópio precisa desse tumor. Então o mapeamento ele pode ser tanto o mapeamento convencional, que é esse mais simples que eu falei para vocês, quanto o mapeamento que a gente chama de padrão RCB. Qual que é a ideia do padrão RCB? Eu preciso medir a área de superfície de corte com precisão, ali as 2 medidas da superfície de corte do tumor, eu preciso ter certeza que a superfície de corte é a maior superfície de corte. Então o tumor pode ter 3 medidas, eu tenho que na palpação identificar qual que é a superfície de corte mais longitudinal possível que eu pegue as maiores dimensões do tumor. Peguei as maiores dimensões do tumor, eu faço esse corte. Esse corte pode incluir tanto a fibrose quanto o tumor. O RCB ele é usado para casos pós-quimioterapia. Então se o paciente faz quimioterapia, o tumor pode ter uma regressão de tamanho. Então eu vou pegar tanto o tumor quanto a área cicatricial em volta do tumor. Então esse padrão é de padrão RCB, que em inglês é Residual Cancer Burden. Então os 2 mapeamentos são muito parecidos, mas é importante o RCB, ele precisa ser do maior eixo do tumor, precisa ter certeza que é o maior eixo do tumor. Ele precisa incluir todo o que você vê de fibrose cicatricial. Então às vezes tem coisas que tem certeza até que não tem tumor, mas é uma fibrose cicatricial, você inclui ela também. Com um bom mapeamento feito, a gente sabe que vai definir o T do TNM, do estadiamento do tumor, uma das informações mais importantes para você classificar um tumor, que é o tamanho dele. Depois de definir esse T, a gente vai para o segundo M, que é a avaliação das margens cirúrgicas. As margens cirúrgicas são muito importantes no tumor, tanto no tumor invasivo quanto no tumor in situ. Numa peça, geralmente, nessa peça tridimensional, eu tenho 6 margens. Por exemplo, uma quadrantectomia. A quadrantectomia é uma exérese parcial do parênquima, em que eu geralmente tenho 6 margens. Superior, inferior, lateral, medial, anterior e posterior. Lembrando que na mastectomia a gente tem a pele na frente, então você não tem uma margem anterior, geralmente, numa mastectomia. A não ser que seja uma mastectomia que tenha poupado o mamilo, que você não tenha vindo a pele, mas se veio a pele, geralmente a pele substitui a margem anterior, então você não precisa amostrar essa margem anterior.
E por que essas margens são importantes? Porque não só eu preciso definir a distância das margens macroscopicamente, então eu vou medir o meu tumor e vou medir as minhas áreas de granularidade e vou dar as distâncias dessas 6 ou 5 margens de acordo com a peça que você recebe. Além das distâncias, eu preciso amostrar a margem mais próxima, tanto do componente invasivo quanto do componente in situ. Então, se tiver qualquer área suspeita de lesão in situ, eu vou classificá-la como uma lesão, pode ser até uma lesão à parte, e vou mostrar essas margens mais próximas. A margem mais importante sempre é a mais próxima, mais perto. Mas, idealmente, você pode também amostrar ou tirar foto da superfície de corte para realmente mostrar, dar segurança de que essas outras margens estão distantes, certo? Garantir as minhas margens cirúrgicas. Eu vou partir para o mamilo e para a pele. Por que o mamilo e a pele são tão importantes? Então, primeiro, o mamilo, eu posso ter a extensão do meu carcinoma in situ, ele pode subir pelo mamilo e acometer a minha epiderme. Então, geralmente, eu amostro o mamilo na região mais alterada, na região que esteja mais retraída, para eu ver se tem alguma alteração ali. E a pele, eu saber se infiltrou a pele ou não é importante, principalmente se infiltrou a pele e ulcerou a pele. Então é importante eu mostrar a pele que esteja mais próximo do tumor. Então, se eu tiver uma mastectomia com a pele muito grande e o tumor está desse lado, eu não vou mostrar a pele desse lado, eu vou mostrar a pele imediatamente sobreadjacente ao tumor. Porque se tiver invasão da pele é uma informação importante. Se tiver invasão angiolinfática, invasão de êmbolos linfáticos dentro dos vasos linfáticos do tumor, êmbolos linfáticos cutâneos é uma informação importante. E se tiver ulceração, principalmente se tiver ulceração da pele, essa informação é muito importante, certo? Fiz os meus 3M, garanti a minha peça, avaliei se tem um componente invasivo, se tem várias lesões. Frequentemente tem lesões que são multifocais, então cuidado. Isso pode deixar vocês caírem do cavalo numa macroscopia dessas, certo? Fazendo bom registro fotográfico não tem como dar errado, ok? Qualquer dúvida, contem sempre com o patologista do time de vocês. No caso do meu time, contem sempre comigo. Foi um prazer. E até mais, gente.